Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Vocês que sempre estão dando uma olhada aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o mundo espiritual, né? Muita gente acha que isso não existe, que é a história da carochinha, né? Mas é tão nítido, né? Quanto você está me ouvindo falar agora. Existe, assim, uma barreira assim, bem tênue entre o mundo espiritual e o mundo material, né? O mundo carnal que nós, né, vivemos. E poucas pessoas têm a capacidade de ver, né, o outro lado, né, de sentir, porque muita gente vai para o mundo espiritual através dos sonhos, né? Eu vou falar já um pouquinho sobre isso aí. Mas o mundo espiritual, assim, em si, como você vê em visão, né, ou então materialização, né, de espíritos, poucas pessoas têm capacidade de ver. Eu não sei como é que acontece isso, se as pessoas são escolhidas para ver isso, está certo? Até porque, gente, o mundo espiritual é um verdadeiro filme de terror, né? Acho que nem todo mundo está pronto, né, para enxergar isso, né? Se todo mundo enxergasse verdadeiramente o que há do outro lado, muita gente ficaria loucos, né? Enlouqueciam, porque é uma coisa assim muito feia. E os filmes retratam, né? Retratam isso. Muitos filmes que são feitos nesta linha, né? Da espiritualidade, tipo aquela série Sobrenatural, quando eles vão lá pro submundo, né? Tem outros filmes também que acho que tem até o... Esse é o nome dele, meu Deus. Mas se eu lembrar, se eu não lembrar, eu coloco aqui na legenda o nome do filme, tá certo? Que a história é mais ou menos assim. Ele é um repórter investigador, né? Tem uma irmã gêmea de uma moça que ela morre e fica naquela dúvida se ela se suicidou, se foi pressão, né, dos malignos. E eles tentam investigar tudo isso e ele vai para o mundo espiritual, né? Faz aquele ritual através da bacia com água, com gato, né? Dizendo que abre as portas e tudo. Mas a gente sabe que não precisa disso, né? Para você ver, né? Como eu disse, eu não sei como é que funciona, se você é escolhido para ver, né? E quando você tem assim uma pessoal de primeiro chamada muleira aberta, né? Só do interior, esse menino nasceu com muleira aberta, pegava assim. A pessoa tem essa história de dizer que quando a criança nasce com a muleira aberta, ela vê as coisas e tudo. Acho que é mais uma lenda urbana, né? Eu não sei se eu nasci com a muleira aberta. Mas assim, vamos começar o vídeo. Eu estou com 51 anos, né? Esse ano eu já faço 52. E quando eu tinha entre 4 e 5 anos, foi meu primeiro contato com o mundo espiritual, né? Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Passou muito tempo, né? Quase. Se eu voltei uns 51 anos, ou foi 52, eu tinha mais ou menos 4, 5, tá com uns 40 e poucos, 40, mais de 45 anos, né? Tá bem mais, tá com uns 47 anos mais ou menos que eu vi isso. Então, gente, é o seguinte, eu nunca tive o prazer de conhecer, né, e ter um contato com a voz, né? Eu sempre vi os meninos com as avós, com os avós, né, chamando vovô, vovó. Eu nunca tive essa oportunidade, nem eu nem minha irmã, né? Por quê? Porque quando eu nasci, os meus avós paternos, né, que são os pais do meu pai, já haviam falecido. Então eu não tive a oportunidade de conhecê-los, né? Conheci só pelo retrato. Os meus avós maternos, os pais da minha mãe, eu conheci só o meu avô. Mas o meu contato com ele foi muito pouco, né? Porque ele morava no interior, morava em Fortaleza. E eu cheguei a ver ele pouquíssimas vezes, eu acho que 3 vezes no máximo na minha vida, né? E ele também faleceu. Acho que eu tinha em torno de, sei lá, 12 anos mais ou menos, quando ele faleceu.
acho que era criança ainda. E a minha avó, mãe da minha mãe, nem a minha mãe conheceu, né? Que dirá eu, né? Quando a minha mãe nasceu, naquela época tinha resguardo quebrado, que hoje em dia, porque as coisas vão mudando, né? A única coisa que não muda, gente, é a palavra do Senhor, a Bíblia. Mas ela continua intacta. Mas, assim, ao passar dos tempos, né, das décadas, dos séculos, vai mudando muita coisa. Então, naquela época eles chamavam resguardo quebrado, né? Hoje em dia a gente chama de depressão pós-parto. Então, a minha avó, mãe da minha mãe, ela teve, né, uma depressão pós-parto, né? Resguardo quebrado, e ela enlouqueceu, né? Enlouqueceu e ela largou minha mãe numa praça pública, né? Aí o meu tio, irmão da minha mãe, mais um dos mais velhos, né? O meu avô ficou cuidando dela, mas assim, um cuidado precário, sabe como é coisa de interior, sem ter a mãe e tudo. Aí o meu tio, não, eu vou cuidar dessa menina, né? Minha irmã, vou cuidar, vou levar para minha casa. Meu tio tinha muito dinheiro na época, tinha ele tinha tipo assim uma fazenda, gente, era coisa grande. Quando eu ia passar as férias lá, era perder de vista, era muita terra. Eu me lembro que a gente descia a pista, né? Aí a gente descia do ônibus, aí passava por umas casazinhas assim, na beirada da pista, isso no interior. Aí eu me lembro que a gente passava, quando saía do quintal da casa, aí tinha uma cerca. Eu ainda me lembro, eu uso minhas memórias fotográficas. Aí tinha uma cerca, aí a gente passava por essa cerca aí, direto. A gente andava, mas porque não tinha como eu ser de bicicleta ou ser de cavalo. Aí era muito extenso. Eu me lembro que a gente passava por duas lagoas para chegar lá na casa da fazenda. Aí lá tinha fazenda, tinha muito gado. Eu me lembro que tinha muito gado mesmo. Meu tio tirava, né, ordenava o leite das vacas. E eu bebia bem quente, eu cheguei, era espumoso, né? Aí fazia queijo, aí eles tiravam mandioca para fazer farinha, né? Farinha de mandioca mesmo, fazia goma, fazia tapioca. E na época eu era pequeno, eu ia para me divertir. E eu até entrava lá no embalo, descascava mandioca, né? E esse meu tio, ele tinha uma condição financeira muito boa, né? A fazenda dele era tão grande que ele tinha milhares de pés de cajueiro, né? E eu me lembro que fazia lama de caju, porque o que interessava era a castanha. Ele recolhia todas as castanhas, né, de a terra dele lá. Eu me lembro que era aquele sacão de surrão, né, que chama aqui no interior. Interior não, no Ceará, surrão. Aí eles fechavam, eram sacas de castanha. Aí ele vendia para uma empresa chamada Cione, aqui em Fortaleza, e essa empresa fazia, né, o tratamento da castanha. Ela torrava a castanha, né, fazia a seleção, botava nos copinhos e mandava para a Europa para vender lá. Aí você tira, né, o tanto que ele tinha dinheiro. E os filhos dele estudavam tudo em colégios bons, né? Na época da minha mãe, quando era pequena, os colégios melhores aqui eram o 7 de setembro, né? Ainda existe esse colégio. E todo mundo achava que ele ia, né, cuidar da irmã dele recém-nascida, para praticamente ser uma nova filha dele, né? Mas na verdade ele levou para ser empregada doméstica. Isso é uma outra história que depois eu posso até contar aqui. Aí, então, ela também não conhecia a mãe dela, né? Então, ele cuidou dela lá. Então, até hoje em dia, minha mãe sente saudade de uma pessoa que ela nunca conheceu, né? Porque mãe é mãe, né? Independente de seja, independente de você nunca viu, mas você sabe que veio dela, né? Então, você sente aquela saudade. Então, eu não tive avó, nem avô, né? Tinha uma senhorinha de frente à minha casa chamada Tereza, eu chamava ela de vovó Tereza. Eu adotei ela como minha avó, né? A vovó Tereza e o vovô Sebastião, que era um casalzinho de idosos. E eles moravam numa casa aí de frente pra minha casa, sabe? Só que a casa dele era tipo um sítio. Tinha muita planta e tudo, aí às vezes eu ia pra lá, né? Eu era muito arteiro, muito danado. Danado, né? Coisas demoníacas. Eu era muito ativo. Então eu fazia muitas estripulei, minha mãe às vezes me batia, às vezes corria atrás de mim, aí o meu refúgio era a vovó Teresa, né? Corria, quando escapava, corria pra lá, aí ela me abraçava, e sabe que você não vai bater no menino não. A minha mãe ficava por ali, bichinho, quando chegar na casa tá pagar, né? Aí, e eu adotei a vovó Teresa e o vovô Sebastião como meus avós, porque eu nunca
tive a oportunidade de conhecer meus avós realmente de verdade. Então, um belo dia, me lembro como se fosse hoje, gente, parece que foi ontem. Foi assim minha primeira experiência, né, no mundo espiritual. A minha mãe estava na sala, minha casa era pequena, era uma casa de vila, era 3 compartimentos, né? Me lembro como se fosse hoje, não é mais porque nós vendemos e aquela pessoa que comprou reformou, né? Hoje é um duplex, mas de primeiro, quando era antigamente, era uma casa de vila, era sala, quarto e cozinha. É um banheirinho muito pequeno, muito acanhadinho e um quintalzinho pequeno também. Mas nós vivíamos lá, né? Qualquer o que tinha para nós viver. Caminhão. Mas nós vivíamos felizes, sabe? Com um pouco que Deus tinha dado pra gente. Nessa época a gente não era ainda cristão, assim, evangélicos, né? Não pertencia a nenhuma denominação. Minha mãe era católica, mas de nome, porque tem gente que nunca vai nem na igreja católica, mas pela tradição, eu sou católico, mas não é aquela católica praticante. Então, a minha casa era uma casa muito humilde, né? A gente não tinha geladeira, era filtro. Eu acho que na época, eu não sei se nessa época já tinha fogão, eu sei que a gente viveu um bom tempo no fogareiro, né? O piso era uns pedaços de tijolo, era o chão grosso, duro, né? E tinha até, o chão que eu digo é o barro mesmo, a areia, aí era um tijolo só para poder andar, né? Não encher o pé, porque naquela época tinha muita pulga, né? Na areia, e às vezes pegava os pés da gente, os dedos. Então eram os tijolos. E eu me lembro que debaixo dos tijolos tinha cobras. Aquelas cobras, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. A gente aqui chama lá em Fortaleza cobra de 2 cabeças. É uma cobra, ela é assim, ela é pequenininha e ela tem 2 cabeças, né? Ela se movimenta e ela é como se fosse uma lombriga assim, só que ela é classificada como uma cobra. E ela é meio assim, azulada, puxada assim pro roxo, né? Aí tinha muito, eu me lembro que às vezes a gente tirava o tijolo e a bichinha tava lá. Eu passei por muita coisa. Aí minha mãe tava catando a minha irmã na sala, né? Aqui em Fortaleza, não sei como é que você sabe, né? O significado por aí. Catar é tirar lente, né? Tirar piolho, né? Das crianças. Então minha mãe tava lá tirando. E eu tava ali junto com ela, muito pequeno, e me deu sede, né? E eu peguei, disse assim, mãe, eu queria beber água. Ela disse, eu não vou agora não, eu só vou quando eu terminar de catar a sua irmã. Aí eu peguei, resolvi ir pra cozinha, pra tentar beber água, né? Aí, gente, essa é uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Eu acho que eu vou morrer e não vou esquecer. E até então nunca tinha visto nada, né? E quando eu cheguei na cozinha, que o filtro era um pouco alto, né? E eu me estiquei para tentar abrir a torneirinha, mas eu não conseguia. Uma hora de criança, eu não conseguia. Aí de repente começou a surgir assim uma fumaça do canto da parede. Tinha um buraquinho, você sabe aqueles buracos de lagartixa, né? Que aqui no Ceará chama briba, né? Briba. Que vem de víbora, porque a gente, cearense, a gente tem um linguagem mais complexo, né? A gente chama briba. Aquelas víborazinhas. E que vibra na verdade é cobra, né? Tipo os calanguinhos. E às vezes também pode ser um buraco de barata, né? E tudo. Aí eu sei que tinha um buraquinho e dentro desse buraco saiu uma fumaça. Porque assim, os demônios. Eu tô falando demônio porque depois eu vou explicar, né? Os demônios, gente, ele usa de qualquer artifício, né? Pra poder fazer essa aparição. Então começou a sair aquela fumaça daquele buraco. E aquela fumaça foi saindo do buraco e foi formando tipo uma coluna. E era uma fumaça branca, mas assim, de vez em quando a gente via assim, umas tênues assim, meio acinzentadas. E aquela fumaça ficando mais compacta. E de repente ela se transformou em uma mulher. Uma senhora. E eu fiquei apavorado, né? Eu fiquei totalmente sem ação, né? Porque eu era criança. Gente, você imagina uma criança ver um negócio desse, né? Um choque. E eu
fiquei ali observando aquilo ali, mas eu sempre fui curioso, né? E eu, por mais que eu estivesse com medo, mas a curiosidade ainda era maior do que o medo. Eu fiquei ali olhando, atônito. Aí quando se transformou-se naquela mulher, ela disse assim, uma voz tão suave: oi, meu filho, o que é que você quer? Sabe? O que você quiser eu lhe dou. Aí eu fiquei assim, eu digo, não quero nada não. Eu queria água, mas não quero mais não. E corri lá pra sala, chorando, sabe? Aquele desespero. E eu sempre, né, moreno e tudo, e eu branco de pavor. E eu fiquei ali naquela agitação, pulando e chorando, e a mãe, né, aconteceu alguma coisa. Aí eu ficava assim, a mulher. E a mãe, que mulher, menino? A mulher lá na cozinha, a mulher quer me pegar. Aí a mãe se levantou. Aí a mãe se levantou nessa hora, claro, né? Não queria se levantar mais tempo. Se levantou e foi olhar, foi ver a mulher. Quando chegou lá, claro que não tinha mais nada, porque assim, a visão espiritual não é para todo mundo, né? Eu posso ver uma coisa e você não pode ver. Eu posso sentir uma presença e você não pode. Porque tem que estar preparado, né? Você tem que ter aptidão. Como eu falei, eu não sei como é que funciona, né? Não sei se você é chamado para isso. Acho que deve ser um certo tipo de dom, né? E eu fiquei apavorado. Aí o meu irmão chegou lá, não tinha mais nada, né? E a mulher estava bem aqui, ela estava bem aqui. Só, gente, por incrível que pareça, o copo de água estava cheio. Mas sempre deixava assim, o cantinho, o copo de água estava cheio. A mãe ficou assim cuidada, né? Mas eu não conseguia alcançar. Aí eu fui lá para a sala, peguei a mão da minha mãe, fui lá para a sala. Aí nessa hora minhas tias já chegaram, porque foi um alvoroço muito grande. Minhas tias já chegaram. Aí eu levei a minha mãe, puxando pelo braço dela. Aí fui lá pro quadro e apontei, era aquela mulher ali. Aí elas identificaram que era minha avó. Aí ficou aquele alvoroço, as minhas tias, o bichinho viu a avó dele veio visitar ele, né? Ele vai ser médium, né? Leva ele pra, como é que se diz? Como é que se diz? Trabalhar esse lado, né? Espiritual. Minha mãe, não, meu filho não vai. Leva ele pro espiritismo. Minha mãe, não, meu filho. Minha mãe, na época, não era uma coisa que ela não era, tinha uma visão, né? Sobre isso. Não vou levar meu filho para negócio de espiritismo, não, né? Aí, gente, passou, né? Aí de lá, então, eu nunca mais vi nada, né? Aí o tempo foi passando, mas eu sempre gostei de assistir filmes sangrentos, filmes de terror, de horror, né? Gente, eu vou dizer uma coisa, tudo isso abre porta, viu? Tem que ter muito cuidado. E eu me lembro que quando eu ia dormir, não gosto nem de lembrar, mas, né, a gente tem que relatar. Quando eu ia dormir, porque assim como a minha casa era muito pequena, aí minha mãe dormia no quarto e era uma parede que dividia o quarto da sala e ela tinha duas portas. Portas só para dizer que não tinha porta, era só o buraco, né, formado das portas. Aí você via até lá na cozinha. E minha mãe dormia no quarto com meu pai, aí dava pra ver, e na sala ficava eu numa rede e minha irmã numa belichezinha pequena. Na verdade eles chamavam cama de campanha naquela época, ela era de mola, ela desmontava, ela fazia assim, ó. Ela ficava assim, aí quando você ia dormir, você fazia assim e ficava a cama. E minha irmã dormia assim abaixo, né? E eu dormia por cima da minha irmã numa rede. Porque não tinha quarto pra gente. E toda vez era constante, o punho da minha rede ficava balançava. Uma mão pegava no punho e balançava. Só que eu achava que era minha irmã, até então. E minha irmã nunca foi de brincadeira, mas sempre eu achava que era ela. Como eu dormia numa rede, né, mais acima e tinha os interruptores, né, e uma vez eu vou pegar ela bem fraca. Aí, quando ela for... Porque eu ainda ia abrir a luz, olhar, ela ficava, né, fazia que estava dormindo,
Quer dizer, eu achava, eu vou pegar ela no flagra. Aí eu peguei nesse dia, eu vou arrumar uma lacuna pra ela. Ela pensa que vai me enganar. Aí eu peguei o meu pé, a minha perna esquerda, né, que estava do lado da parede, e peguei o pé, estiquei, e o meu dedão do pé ficou bem em cima do interruptor, né? Quer dizer, só era clicar, a luz acendia, né? E eu fiquei esperando. Aí quando chegou a certa hora, aí eu sentia quando a mão chegava na coisa, eu fazia assim, ó. Primeiro ela fazia assim, ó. Aí quando ela fazia assim, a rede... Aí, quando você chega, a pessoa chega numa rede que prende, a rede não, né, não encolhe, eu sentia, né, a rede encolhe. Aí quando encolhia, eu fazia assim, ó. Aí tava com o dedo no interruptor, eu fazia assim, ó. A velocidade da luz, né? A energia. A luz acendeu, rápido. Quando a luz acendeu, quer dizer, ia dar tempo eu ver ela ainda descendo, passando, né? Quando ela acendeu, ela estava roncando, gente. Eu olhei pro meu pai e minha mãe roncando com meu pai. Aí vou te dizer que eu tive medo. Eu tive muito medo. Né? Eu peguei o lençol e botei. E eu nunca fui de dizer isso pros meus pais, né? Porque eu não queria para eles e tudo. Né? Então, aí eu soube que eu tinha esse certo de aptidão para ver esse tipo de coisa, né? Aí assim, hoje eu sei o que era, né? Porque muita gente que ainda é, como é que se diz, leigo no assunto. Eu vi minha avó, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, né? Que já faleceu. Aí acha que realmente é a mãe que vem, é a avó, né? Vai lá pro centro espírita, eu quero falar com meu filho que já faleceu, né? Eu quero ver se eu quero obter uma carta psicografada, né? Gente, tudo isso é demônio. Quando Lúcifer foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, que eles caíram já se transformando em réptil, tudo. Por isso tem aquela história dos reptilianos. Então, eles não perderam seus poderes, não, sua força demoníaca, né? Eles caem com todas as suas aptidões. E tem demônio que cada um tem assim, porque lá no inferno tem uma hierarquia. Como no céu tem uma hierarquia, no inferno também tem. Aí tem os demônios de alta patente, tem os menores, mas todos têm uma aptidão. Eu vou te dar um exemplo. Aquele filme X-Men, né, da Marvel, que tem os mutantes, né? Se você for olhar pelo lado espiritual, então são demônios. Né? Tem um X-Men que domina o fogo, tem um que domina, né, o gelo, a água, tem um que domina o metal, né, que é o Magneto, tem um que se transforma, né, em qualquer pessoa, fala que é a mística. Tem um que tem um poder de regeneração, né, que é o Wolverine. Tem uns que entra na mente das pessoas, né, e consegue controlar, que é o Dr. Xavier, né, Professor Xavier. Enfim, tem outros, tem uns que entram dentro da parede, tem, né, tem vários. Se eu for falar tudo, mas ali tudo são demônios. Se você for analisar, né, pelo lado espiritual, tudo ali são poderes que os demônios têm. Então, os Senhores do Mundo, que fazem aquele filme da Marvel, eles estão passando, retratando aquilo ali. Porque são os heróis, né? Os heróis vão salvar a humanidade, mas eles são demônios, né? No meu caso, eu ter visto a minha avó, ali justamente foi um demônio da personificação. Ele se personificou, né, na minha avó, para poder me enganar, para poder me iludir. Então é isso que eles fazem, né, nos centros espíritas, tá entendendo? Porque quando a pessoa morre, segundo a Bíblia, não tem mais direito de voltar à Terra. Então qualquer coisa que seja relacionada a isso cai por terra. Porque quando a pessoa morre, ela é guardada. Ou ela vai para o inferno não, para o tormento, o Hades, né, já começa a sofrer lá. Ou então ela vai para o paraíso, que ainda não é no céu. Mas elas são guardadas. E nenhuma delas, nem que vai para o paraíso, nem que vai para o Hades, tem mais direito de voltar à Terra, não. Elas não sabem o que está se passando aqui
no mundo material. 2 caminhões. Ela não sabe o que está se passando aqui no mundo material. Então, só resta crer que são os demônios, né? Gente, os demônios são cheios de efeitos especiais. Por que eu digo isso? Primeiro, porque eu tive essa experiência. E segundo, porque eu vejo relatos de pessoas que eram da Umbanda, que se converteram, mãe de santos, que tinham assim, uma ligação estreita. E elas contam que eles se transformam assim para elas. Tá entendendo? Então o mundo espiritual ele é muito perigoso, né? Se você não estiver debaixo do espírito, você pode, né, ser atacado, porque a Bíblia diz que eles ficam direto, é seta direto, né? Então, gente, o tempo foi passando, né? Aí eu fui crescendo, aí deu um time, né? Deu um time nisso aí. Aí foi na época que minha mãe foi para Bahia, em Salvador com meu pai, se converteram por lá. Quando voltaram, e nessa época eu já tinha 7 anos, quando voltaram, aí eu, claro, fui e comecei a seguir, porque eu era criança e não me governava, né? Então eu comecei a entrar na igreja com 7 anos, né? Comecei a entrar na igreja, comecei a cantar nos conjuntos de criança, né? Depois fui para adolescente, jovens, né? E até então eu não via mais, né? Passei um tempo sem ver essas coisas, graças a Deus. Até que um dia, eu lembro como se fosse hoje, em 1989, já estava naquela época das eleições, Lula doido para entrar no Brasil, né? Porque a vontade dele de roubar o Brasil era bem antes que vocês imaginam. Em 1989 tinha um processo de eleições entre ele e Collor de Mello, né? E Collor de Mello ganhou. Naquela época ninguém sabia quem era Lula, achava que ele tinha boas intenções. E eu me lembro que foi naquela época da eleição, estava passando lá, era até um debate entre ele, né, e Collor. Eu disse, não vamos assistir isso. Aí eu peguei, saí e fui para uma esquina com minha mãe, com meus primos. E eu achava muito, era muito assim de contar piada, porque todo cearense gosta de contar anedotas, né, contar piada, fazer graça. E eu ali era o como é que se diz? O piadista, né, ali da turma, né, o humorista, né. Então eu comecei a contar a história e eu fiquei numa posição que eu fiquei de frente para minha rua, porque era tipo como se fosse um T, né. E as pessoas de frente para mim, de costas para a rua. E eu contando as histórias, era mais ou menos 11h30 da noite, e eu contando as histórias, eu achando graça. De repente, aí eu olhei para assim, para a rua, porque eu estava de frente, né? Olhava para a rua e olhava para as pessoas que estavam assim. Aí eu olhei e nada, quando eu olhei de novo, já tinha uma coisa, né? Um bicho, né? Gente, sabe aqueles portais que se abrem nos filmes? A pessoa passa, né, de um mundo pro outro, é a mesma coisa. Aí eu vi quando aquele bicho passou pro lado de cá. Gente, a primeira ação minha foi ficar, né, mudo. Eu olhei assim, né. Gente, era como se fosse uma espécie de lobo. Eu nunca tinha visto aquilo nem em filme. Era mais ou menos a altura mais ou menos 1,60 m, não, 1,50 m, assim, alto, né? Enorme, sabe? Corpulento. Só que ele andava muito devagar, né? Os olhos vermelhos, mas vermelhos mesmo, na cor desse bicho aqui, ó. Os olhos vermelhos, os dentes enormes. E quando eu olhei, aí eu disse, gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Porque eu achava, como eu já tinha essa experiência, eu achava que era só eu que estava vendo, né? Quando as pessoas viram, eu não sei se é porque eu estava lá, de certa forma, eu abri a visão deles também, eu não sei como foi, né? Só Deus explica. Ou Deus fizeram com que eles vissem também. Quando eles olharam, gente, a alvoroço foi grande. Pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ficou aquele alvoroço. Só que ele andava tão lento, ele andava assim, ele era tão pesado, sabe?
Aí tinha uma casa de frente, porque se a gente voltasse para casa ia passar por ele. Aí tinha uma casa de frente, né? Tinha uma senhora chamada Dona Silene, costureira, né? Uma senhora de gente fina, inclusive ela não está mais conosco, né? Ela faleceu. E ela ficava até tarde fazendo as costuras delas. Aí a gente começou a bater lá no portão. Dona Silene, é pra aqui, é pra aqui. Aí ela, que foi? É pra aqui, é pra aqui. Aí a Dona Silene veio com a chave pra abrir, né? Quando a Dona Silene viu o bicho, que ela também viu, aí ela ficou desesperada. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí ela tentando botar a chave, era um monte de chave. E ela não conseguia colocar a chave certa. Aí, só a feira de alérgica, o bicho veio andava lento. E aquele bicho andando, até que ela conseguiu abrir a porta e todo mundo entrou dentro da casa dela, ela fechou e a gente ficamos lá. Era uma casa bem grande, assim, com um portão enorme, a gente ficamos lá do lado de dentro olhando. Aí ele veio. Quando ele chegou bem na esquina, que olhou pra gente, ele soltou aquele urro, né? Horrível, pra esquerda. Quando ele dobrou para a esquerda, nessa rua tinha uma seção espírita, não centro espírita, e mais na frente uma igreja católica. A gente deixou ele andar mais um pouquinho, a gente viu o cadeado e botamos a cabeça para ver até onde ele ia. Aí tinha um senhor também que ele chega e trabalhava um negócio de eletricidade, tudo, ele chegava também tarde. Toda vez quando ele chegava, ele ficava na calçada, acho que ele terminava de jantar, né? E ficava lá na calçada, fumando cigarro e tudo. Era de praxe ele ficar Demar. Quando o Demar viu aquele bicho também, eu acho que nesse dia Deus quis abrir a visão de todo mundo. O Demar correu para dentro e fechou. Aí, gente, do jeito que ele apareceu, ele sumiu. E quando ele passou da sessão espírita, que ficou entre a sessão espírita e a igreja católica, ele sumiu. Gente, foi em 1989. Eu me lembro como se fosse hoje. Às vezes eu não quero nem acreditar, sabe? Será que eu vi aquilo mesmo? Será que não foi fruto da minha imaginação? Aí eu ligo para as pessoas que estavam lá comigo, né? Por incrível que pareça, acho que só a Dona Silene que faleceu, eu não me lembro dos outros. Acho que só ela, os outros são tudo vivos. Aí eu digo, fulano, tu se lembra daquele negócio que a gente viu? Só para mim, né, me certificar. Aí se lembra, não gosto nem de falar daquilo, né? Quer dizer, Deus abriu a visão para a gente ver. Então é assim, o mundo material e o mundo espiritual, eles vivem, né? É uma linha de mão dupla. Eles vivem assim, colados um no outro, né? Por que às vezes quando acontece, a pessoa vê eu vi um ET, eu vi um extraterrestre, você não consegue ver, vem as pessoas lá, né? E recolhe um ET de Varginha, né? Aquelas meninas que viram, que ela dizia, não, ele cheirava mal, ele cheirava enxofre, né? Aí pela descrição dele é como se fosse, né, de ET, porque depois eu vou contar uma história, né, sobre esse negócio dos ETs, mas em outro filme, ou em outro vídeo, para vocês saberem a relação de ETs extraterrestres com os demônios. Então quando acontece isso, eles vêm, recolhem e levam lá para 51. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas vem a polícia local, leva, né, de lá eles colocam. Por quê? Porque eles são demônios, né? E os seres do mundo sabem que são. Então eles recolhem, né, e levam para lá. Então, se realmente tiver ET lá, não é ET, são demônios. Desculpa. Que passaram do mundo espiritual para o mundo material, mas não conseguiram retornar. Que não foi o caso desse que eu vi. Ele passou para o nosso mundo, mas depois ele conseguiu voltar para o mundo dele. E tem muitos que não conseguem mais voltar. Aí eles são presos, né, e levam para lá. Porque são demônios, né? E a moça disse que ele cheirava enxofre, né? Vem direto do inferno, né? Pois é, então aí fica aquela história, né? Será que eu vi isso, vi aquilo? Gente, não existe negócio de pessoas morrer e voltar, né? São demônios que usam de seus poderes, né? Da personificação, que os demônios têm poderes, né? De controlar o vento, né? De controlar as águas, né? Tempestades, né? É tanto que quando as pessoas da Umbanda vão fazer trabalhos, uns fazem nas matas, outros fazem nas cachoeiras, né? Outros fazem, né, no mar, tá entendendo? Outros vão para a encruzilhada, né? Então, tem todo esse tipo de aparato, né? Cada um com suas categorias, né?
Mas assim, a única coisa que eles não têm poder é sobre a vida de um crente consagrado. Isso eles não têm, né? Porque quando Jesus nos deixou, mas deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, ele disse que a gente tinha todo o poder e autoridade sobre eles, né? Então é por isso que eles não gostam, né? Eles não gostam da igreja. Tudo isso que você está vendo em relação à política, né? A parte do comunismo socialista, não é propriamente, porque a esquerda com direita, não, é o demônio contra a igreja. Basta ter uma visão espiritual para ver isso aí, né? Então nós temos toda a autoridade de expulsar, tá entendendo? Agora, para isso a gente tem que ser consagrado. Você tem que se consagrar, você tem que jejuar, você tem que andar em retidão, porque senão você passa vergonha. Além de você passar vergonha para querer expulsar um demônio, você também pode estar vulnerável, né? Você pode abrir portas e ele entrar na tua vida. Tá entendendo? Então é muito importante você jejuar, você se consagrar, né? Perante a Deus. Aí depois de muito tempo, né? Já está finalizando aqui, 36 minutos já. Aí finalizando, depois que... Aí eu saí da igreja, passei um tempo fora, porque eu sou cantor, né? E queria cantar no mundo. E no mundo eu vi muitas coisas que me desagradou, né? Mas, gente, eu vou te dizer uma coisa. Nesse período, Deus nunca me abandonou, mesmo estando fora da igreja. Eu já passei por tanta coisa que só mão de Deus mesmo, né? Uma vez eu estava no centro da cidade de Fortaleza, acho que era um domingo, se eu não me engano. Eu fui assistir um filme, né, no centro da cidade. Eu nunca gostei de assistir filme em shopping. Eu gosto mais dos cinemas normais. Aí quando terminou o filme, já era quase, sei lá, 8h30, 9 horas da noite. E eu vinha numa rua escura no centro da cidade e não tinha nenhum gato para ir companhia. Eu andando depressa, né, para chegar lá no meu destino, que é justamente lá na Praça da Estação, que eu me pego ônibus. Aí de repente, quando eu entro numa rua, que quando eu caminho, já estou no meio da rua, aí lá na outra ponta, que era uma galeria, aparece assim de uma vez, eu acho que eram uns 15 cara, tudo de bicicleta. Aí eu gelei, eu disse, Senhor, eu sei que eu não estou nos teus caminhos, mas Senhor, me protege, né? Toma de conta da minha vida. Eu sabia que ali ia acontecer alguma coisa. Aqueles caras não eram umas pessoas legais. Eu sabia que ali ia acontecer alguma coisa. E a minha oração foi a seguinte: Senhor, cega esse povo, me faz invisível para esse povo. Gente, ali eu fiz essa oração assim, né, com uma fé tão grande. Aí me deu vontade de eu voltar, mas se eu voltasse, eu tinha certeza que eles iam acelerar, né, a bicicleta, né, e ia pegar. De um jeito eu vou passar por eles. E eu fiz essa oração. E Deus, como é todo maravilhoso, todo lindo, Ele realmente, né, me deixou invisível, cegou eles. Aí eu passei por eles, né. E a Bíblia diz que a gente tem que ter fé do tamanho de uma mostarda. Pode ser o tamanho de uma mostarda, se você tiver fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas você não pode duvidar das coisas do Senhor. E quando eu passei por ele, e eles conversando entre si, tá entendendo? E era como realmente ele não estivesse me vendo. E eu achei aquilo tão incrível, né? As coisas de Deus. Aí quando eu passei por eles, esse testemunho é tão bonito. Quando eu passei por eles, que já tinha passado assim uns 5 passos, aí eu duvidei. Eu digo, meu Deus, será realmente que eles não me viram? Quando eu disse isso, quer dizer, eu rompi toda a minha fé que eu tive ali naquele momento. Aí quando eu falei isso, que eu rompi, né, a fé que eu estava tendo em Deus, aí a visão deles se abriu. Aí eles olharam para trás, olha ali, vamos pegar ele. Aí voltaram. Viu? Pronto. Ainda pedi perdão, Senhor, me perdoe, que eu duvidei da tua obra, eu duvidei, né, do teu poder, né, que tu tem, né, que faz como tu quer. Aí ali eu clamei Jesus mais uma vez. Jesus mais uma vez fez misericordioso comigo.
Diz, Senhor, me ajuda que eu não tenho mais por onde correr. E para mim chegar lá onde no meu destino, na barra de estação, ainda faltavam uns 3 quarteirões. E não tinha ninguém na rua, ninguém. Eles vão me pegar, eles vão me roubar. Né? E naquela época eu estava, naquela frente, e hoje ninguém nem fala mais de cheque, eu estava com talão de cheque, eu estava com os cartões de crédito, tinha algum dinheiro na minha carteira, assim, eles vão me roubar, talvez eles vão me machucar, eles vão bater em mim, era uns 15. E o Senhor tem misericórdia de mim. Gente, olha, acredito como existe Deus no céu. De uma hora para outra passa um ônibus. Eu peguei e dei sinal. Quando eu dei sinal, o motorista parou, né? Brecou. Quando ele brecou, aí um veio, ainda ficou me rodeando assim, ó, na bicicleta. O parado, ele fez uma volta só de mim. Sabe o que ele disse? Dessa tu se livrou. Dessa tu se livrou. E quando eu disse isso, eu sabia que ali não era ele, era o demônio que estava falando, né? Por ele. Aí eu peguei, subi no ônibus, o pessoal estava dentro do ônibus tudo apavorado, né? Aí a mulher disse, meu senhor, o que era aquilo ali? Aqueles homens iriam me pegar, iam me matar. Aí eu digo, pois é, ainda bem. Aí eu peguei e disse, esse ônibus vai para onde? Só que esse ônibus não ia para o terminal do meu pai, ele ia para outro terminal, mas para mim não importava, eu queria sair daquela situação. Aí disse, por que esse ônibus está passando aqui? Né? Eu achei que ali não passava ônibus. Esse não é porque estava interditado por acolá e a gente resolveu passar por aqui. Quer dizer, foi tudo intervenção divina, né? E ali eu agradeci a Deus e ainda não estava na igreja, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas quando você é escolhido de Deus, quando Deus tem um propósito na tua vida, não importa se tu é um macumbeiro, se tu é um alcoólatra, se tu é um homossexual, se tu é um ladrão, tá entendendo? Não importa, se Deus tem algo na tua vida, se tu foi escolhido, né? Ele te deixa tu passar por aquilo ali para tu ter material, para depois tu vir contar, né? As grandezas do Senhor e os testemunhos, né? E ali eu fui para outro terminal, de lá eu voltei pro da minha casa, do terminal que era do meu bairro, desse terminal foi a minha casa. Cheguei tarde, quase meia-noite. E ali eu soube que Deus zelava por mim. Tá entendendo? Por isso que é maravilhoso a gente servir ao Senhor. Porque mesmo estando afastado do Evangelho, eu nunca fui um crente rebelde. E quando você sai do Evangelho, a casa fica limpa e vem 7 demônios. Eu poderia até ter os 7 demônios no meu corpo, porque eu fazia coisa que não era do agrado do Senhor. Mas eu não era um crente rebelde. Porque tem gente que sai da igreja e parece que nunca conheceu o Evangelho. Aí, gente, para finalizar agora de verdade, né, já bem recente, depois que eu voltei para a igreja, voltei a cantar e tudo, mas eu nunca fui um crente de me consagrar, nunca fui um crente de jejuar, gostava muito de cantar, mas era assim esporadicamente quando eu tinha as oportunidades, mas eu nunca me consagrava para poder cantar, porque até para você cantar, subir na tribuna, você tem que estar consagrado para você pregar. E muitas oportunidades, né? Em várias igrejas, mas nunca foi aquele crente que está ali jejuando, nunca nem ler a Bíblia eu lia. Eu só lia, vou ser sincero com vocês, o crente tem que ser sincero. Eu só lia a Bíblia quando eu ia para a igreja. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu só jejuava quando alguém me pedia. É verdade. Mas eu me senti um crente. Tá entendendo? Então, Deus começou a trabalhar, né, isso na minha vida. Aí um certo dia, eu estava dormindo e na madrugada, por volta de 2:15 para as 3, geralmente é a hora que eles começam a agir, os demônios. Aí, sabe aquela coisa que você nem está dormindo nem está acordado? Aí eu senti, gente, uma fumaça preta, mas era tão preta assim. Vocês sabem o que é algodão doce, né? Algodão doce. Era como se fosse aquilo ali, eu conseguia apalpar. Entendendo? Como se fosse um travesseiro bem fofinho, eu conseguia apalpar, só que era preto. Mas não era uma coisa, era uma fumaça, mas eu conseguia apalpar. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero, né, relatar aqui? Era como se fosse uma fumaça, mas dava para mim apalpar.
pesada. Aquela fumaça desceu por cima de mim. Ela era tão pesada que era como se tivesse assim, um monte de escombro em cima do meu peito. Eu fiquei assim sem poder respirar. Aí quando eu olhei assim, né? Aí eu vi, era um rosto de uma mulher, preto. Da cor que aquela fumaça era aquele rosto preto. Eu me lembro muito bem do batom muito vermelho, né? Os olhos pintados. Né? E aquele demônio, né? Aquele era um demônio, pegou nos meus pulsos, aí me deixou preso, né? Pelos pulsos, e eu não conseguia me mover de jeito nenhum. E eu já estava ali, meu Deus, que eu estou no inferno. Aí ela veio, né? Aí chegou aqui no meu ouvido e se subiu meu nome. Gente, meu coração. Aí, gente, aquele sonho, até no mundo espiritual, o sangue de Jesus tem poder, ou não para ter poder. Isso, o sangue de Jesus tem poder. Aí, sumiu. Me acordei. Quando eu me tornei, o meu coração estava ofegante, sabe? Meu Deus, o que foi aquilo? E depois eu fui investigar, né? Existem dois demônios chamados súcubus e incubus. Súcubus é um demônio feminino, incubus é um demônio masculino. Eles perturbam, né, as pessoas para terem relações sexuais com suas vítimas durante a noite. E ali eles se divertem, né, com as suas vítimas. E no meu caso era o súcubus, né, que era a mulher. E eu assim, pode ser até que ela tenha feito outras coisas comigo que eu não tenho nem visto, porque muitas vezes a pessoa nem percebe. Só que nesse dia eu consegui ver, né? Não sei se Deus quis abrir a minha visão para me ver isso, né? Porque tudo na vida da gente tem um propósito, né? Às vezes Deus permite que é para poder te levar para onde Ele quer. Aí eu disse assim, meu Deus, eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou lendo a Bíblia quando eles pedem lá, mas eu não tô fazendo a vontade do Senhor. Que crente é esse? Que só lê a Bíblia quando está na igreja, quando o irmão pede lá na hora da coisa. Né? Que no jejum só jejum quando a pessoa pede, quando o irmão pede, vamos jejuar em prol de uma causa, né? O presidente pediu, gente, vamos à igreja, vamos jejuar, né? Bolsonaro jejuei. Só jejuava quando a pessoa pedia. Eu digo, não, eu não estou fazendo o correto. Né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia toda. Senhor, eu quero ler a Bíblia toda. Né? Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu consegui ler a Bíblia, porque tem um método de você ler a Bíblia em um ano. Todo dia você lê 3 capítulos, no sábado, no domingo, não, só no domingo você lê 5. Em um ano você consegue ler a Bíblia. E eu comecei a fazer isso, né? Só que a leitura vai ficando tão boa que eu terminei menos de um ano. A Bíblia, né? Li a Bíblia toda. Eu te aconselho a fazer isso. Né? Aí depois de uns tempos pra cá, eu disse assim, Senhor, eu quero jejuar, eu quero fazer o jejum de 40 dias. Que é para o Senhor abrir a minha visão espiritual mais ainda. Né? E disse, será que eu consigo? Porque o jejum de 40 dias é o jejum que Jesus fez, que Elias fez, né? Então, gente, quando você vai fazer um jejum, você tem que ter um propósito. Então, eu tirei o meu café da manhã, que é a coisa que eu gosto mais. Eu adoro comer pão, principalmente quando tá quentinho, né? Com ovo, com queijo, né? Eu adoro, é a minha refeição favorita, até melhor que o almoço, que eu acho, é o meu café da manhã. Aí eu tenho que ter sacrifício, então vou tirar o café da manhã. E assim eu fiz 40 dias, eu achava que não ia conseguir, mas eu fiz. Meu jejum era 16 horas. Eu comia até 8 horas da noite, aí passava o resto da noite todinha, madrugada, aí chegava às 6 horas da manhã, passava às 6 horas da manhã, até meio-dia, depois do meio-dia que eu ia entregar o jejum ao Senhor. Nesse período, eu fazia meu culto doméstico de manhã, cantava os 3 hinos, lia a palavra, orava. Quando eu ia entregar o jejum, a mesma coisa. E Deus abriu minha visão espiritual mais ainda, que depois eu posso até contar para vocês aqui. Então, gente, é muito importante você ser um crente consagrado. Porque você anda destemido. Sabe como é a história de você não dever ninguém, não ter que dar satisfação a ninguém, você andar na rua tão despreocupado?
Pior coisa que você anda, fulano, cadê meu dinheiro que tá me devendo? Né? Você anda com medo, você passa por uma rua para não encontrar a pessoa. É a mesma coisa. Quando você é um crente consagrado, você não tem medo de nada. Você pode entrar no terreno de macumba, você pode ir no cemitério, tá vendo? Porque tem crente que tem medo de tudo. Tem medo de cemitério, tem medo de mal olhado. Isso tudo é um demônio na vida da pessoa. A Bíblia diz que quando o crente é consagrado, nada, ele está blindado, nada o atinge, até depois de morto. Quando os macumbeiros vão lá, né, fazer aqueles trabalhos de magia negra que os Exus mandam, né, desenterrar, comer cérebro, comer víscera, quando eles vão para um túmulo que anunciar o Senhor, Deus avisei para ir, não, isso aí tem dono. Acabou que o homem lá de cima tá dizendo que isso aí tem não, vai para procurar outro. Quem que manda em tudo é Deus. Então por que tem meu demônio se Deus está, né, acima de tudo? Agora se você é um crente fraco, crente que só vive na igreja por estar. Vou para a igreja porque eu não tenho para onde ir. Eu vou para a igreja mais porque minha mãe quer que eu vá. Eu sou crente, mas eu faço uso desse tipo de costume. Você está abrindo portas. Deus quer um crente verdadeiro, um crente de verdade, um soldado para qualquer ocasião que está ali pronto para a guerra. Tá certo? Então, assim, que essa palavra tenha abrido mais as suas mentes, né, sobre o mundo material do mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Não brinques com os demônios, porque os demônios não brincam de si eles mesmos, né? Eles vivem toda hora jogando flechas. A gente tem uns capacetes, mas qualquer brechinha, aquela seta pode te atingir, né? Aí primeiro eles usam, né, como se fosse um holograma, né, na tua mente. Aí você vai dando lugar e aquilo ali vai se tornando uma coisa mais difícil. E quando você menos percebe, você está no mundo endemoniado, está no espiritismo, está na Umbanda, então está na vida pregressa, né? Então, gente, não caiam nessas armadilhas do diabo, nessas ciladas, né? Sirva a Deus em espírito e verdade, sirva ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com toda a determinação, com aquela vontade mesmo de ser um servo do Senhor. Não tem nada melhor do que ser um servo do Senhor. É muito melhor ser um servo do Senhor do que ser um servo de Satanás, né? Porque a pessoa que é servo de Satanás não é só aquele que está na macumba, não é aquele que está no mundo, não. Tem muito crente que está na igreja, mas é servo de Satanás. Porque ele está ali só, igual aquela história, só a missa de sétimo dia, né? Que é de corpo presente, né? O corpo está presente, mas o espírito está em outro canto. Tem muitos. Tem um Exu chamado Exu Cigano, que ele profetiza, ele fala em línguas estranhas, ele prega, e muitos estão ali na tribuna, ninguém sabe. Então tem que ter discernimento para saber quem é quem. Viu? É o que nós mais vemos hoje nessas igrejas, né? Nesses botequim da fé. Por que botequim da fé? Porque ele embriaga. Eles não pregam a verdade, eles saem embriagar a pessoa. A gente vê cada coisa grotesca, ainda bota a Assembleia de Deus, a igreja evangélica, pastor fulano e tal. Estão muito longe, estão servindo ao diabo. Viu? Então, 53 minutos já de vídeo, né? Quase uma hora. Espero que vocês tenham gostado, né, desta palavra. De tantas outras experiências que já passei. Mas aos poucos nós vamos aqui, né, transformando em vídeo essas experiências e compartilhando com vocês, que é o mais importante. O importante é a gente compartilhar nossas bênçãos e nossas experiências, porque isso aí vai edificando muitas vidas, né? Tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.